Racional. Desta vez trago um problema de caminho mais curto, um problema que lida com fluxo de redes, onde um transporte precisa encontrar o caminho mais curto de uma determinada origem, passando por determinadas zonas intermediárias até chegar no destino. O que quer dizer que o problema de transporte, o problema de caminho mais curto, se trata de uma versão do problema de transporte de facto, onde o transporte precisa encontrar a rota mais curta, passando por determinadas zonas que aqui são consideradas de nós, podem ser localidades, cidades, vilas e por aí em diante, até chegar na zona de destino utilizando a rota que torna a distância da origem até o destino mais curta possível. O que quer dizer que o problema de caminho mais curto é nada mais nada menos que encontrar uma rota mais curta das demais alternativas de rotas que o transporte pode usar até chegar neste destino. Embora seja utilizado para transporte, pode igualmente ser generalizado, pode ser estendido, pode ser adaptado e aplicado a outras áreas de atuação, como temos aqui a distribuição de energia. Se a corrente deve partir de um determinado ponto e o objetivo é que essa corrente chegue a um certo ponto e que passe de umas determinadas zonas e que as zonas sejam alternativas para chegar até o ponto em causa. Então, o que se pretende é determinar a rota, o caminho, a passagem que torna a distância mais curta, e aí podemos minimizar o custo de material, o custo de mão de obra, basta a distância ser mais curta possível. Pode igualmente ser aplicado para a instalação de rede de internet, planeamento de projetos que seguem fases. Então, pode-se considerar que de uma fase para outra fase vai levar um determinado tempo. Desta vez, ao invés de distância, pode-se considerar o tempo que se leva de uma fase para outra fase. E se existem fases alternativas, então compara-se o tempo e vê-se que alternativa pode ser utilizado para levar de fase a fase o projeto em causa até chegar à fase final. Então, o problema de caminho mais curto pode igualmente ser utilizado para planeamento de projetos. Quanto à modelagem do problema de caminho mais curto, como foi dito, através de zonas de nós, que aqui são consideradas de nós intermediárias, o transporte vai passando até encontrar o destino. Então, na modelagem, considera-se tudo o que entra no nó menos tudo o que sai deste nó. Isto acontece para todos os nós. Enquanto que para o nó de origem nós forçamos a saída, porque obrigatoriamente tem que sair alguma coisa da origem e começar a entrar nos caminhos intermediários, nas passagens, nas rotas alternativas. Então, nestas rotas alternativas, se chegar num determinado nó, é obrigatório que tudo saia daí, porque o objetivo não é de deixar alguma coisa aí. Num determinado nó, simplesmente queremos passar daí. Por isso, é obrigatório que tudo que entra neste nó saia posteriormente. Então, ali considera-se que o fluxo que entra neste nó tem de ser retirado. O melhor fluxo que entra menos o fluxo que sai seja igual a zero. Neste nó em particular não deve ficar alguma coisa, nada deve ficar. E no nó de destino, nós forçamos a entrada, porque este é o destino. Se já passamos por nós intermediários e chegamos no nó do destino, então alguma coisa tem que ficar aí, alguma coisa tem que entrar. Então, são três conceitos para assimilar
a malha de transporte, a rede de transporte com zonas intermediárias. Na origem, forçamos a saída, nos nós intermediários nada deve ficar, então o fluxo líquido deve ser igual a zero. O fluxo que entra menos o fluxo que sai tem que ser igual a zero, nada fica ali. E no nó destino temos que forçar a entrada, significa o que nós tiramos do nó origem deve chegar no nó destino. É basicamente estes conceitos que são utilizados para modelar o problema de caminho mais curto. Então, de um certo nó para o nó J, as variáveis são binárias, porque o objetivo é escolher as rotas mais curtas, quer dizer, que vamos somando as rotas mais curtas para que a rota final, o somatório final das distâncias de nós intermediários seja igual a um valor menor possível. Então, é um problema binário, as variáveis de decisão são binárias, que consiste em escolher se a rota pode ser selecionada para que o transporte use ela, ou então a rota não é escolhida para que o transporte passe por ela. Por isso, considera-se a variável binária porque tem apenas duas possibilidades. Ou se escolhe essa rota, ou então a rota não é escolhida. Se considerar x e j, a quantidade de fluxo na rota IJ, onde I a rota é selecionada, é considerada mais curta, e caso contrário, utilizamos zero. Então, CIJ vai ser o comprimento da rota. Como já havia avançado anteriormente, não só problema de distância de transporte que aplica o problema de caminho mais curto, podem ser projetos, não é? E de uma fase para outra fase, vamos considerar isso de uma subrota, uma rota que deve ser escolhida, e a distância de uma fase para outra fase pode ser considerado um custo, por exemplo. Pode ser considerado um custo, que se nós pautarmos dessa fase para esta fase, temos um certo custo. Se nós passarmos por uma fase alternativa, temos um outro custo. Então, pode não ser comprimento, pode ser custo, igualmente. E também, para além de se falar de custo e comprimento, pode-se falar de tempo. Se o objetivo é terminar o projeto o mais cedo possível, significa que nós temos que minimizar o tempo gasto para a execução deste projeto. Então, de uma fase para outra fase tem um certo tempo. Então, se existem fases alternativas, então comparamos da fase inicial para uma certa fase, para uma fase intermediária, quanto tempo vai levar. E escolhemos a rota que nos minimiza o tempo. E, por via disto, a função objetivo vai ser de facto minimizar o quê? Neste caso, se trata de somatório de todas as rotas. Temos que encontrar a menor distância possível, se o caso é de transporte, temos que encontrar a menor distância possível, ou podemos encontrar o menor tempo possível, se é o caso de execução de projeto, procurando minimizar o tempo, ou então o menor custo possível, não é? Se de uma fase para outra temos a rota a indicar o custo de execução do projeto se pautarmos por esta rota. As restrições chamam-se restrições de conservação. São representadas por equações de conservação de fluxo em cada nó. O fluxo total de entrada deve ser igual ao fluxo total de saída, o que nos leva a aceitar
a premissa submissa anteriormente de que a diferença entre o fluxo que entra e o fluxo que sai deve ser igual. Se, na verdade, o fluxo que entra é igual ao fluxo que sai, então a diferença desses dois é de facto igual a zero. Então, quanto ao problema de caminho mais curto, a teoria que está por detrás disso pode-se resumir nestes termos. Para um exemplo, temos que existe aí uma rede que está representado aqui. Então, temos esses todos são nós, são enumerados, nesses circulinhos aqui. Então, temos nó de origem e temos 2, 3, 4, 5, 6, 7 são nós intermediários e temos 8 é o nó destino. Refrisando, os nós referidos aqui podem ser cidades, podem ser fases quando se trata de projetos, podem ser zonas, qualquer zonas. E de um nó para outro nó temos uma distância. Pode ser distância se é o problema mesmo de transporte, ou problema de instalação de rede de internet, ou de rede elétrica, ou pode ser o custo, se tratar de caso de problema de escolher as rotas alternativas das fases intermediárias do projeto até encontrar a fase final. Pode ser um custo de realização, pode ser tempo também, o tempo que leva o projeto a sair da fase 1 para a fase 2, se usarmos essa alternativa, ou para a fase 2 se utilizarmos esta alternativa. Então, porque são alternativas diferentes, de 1 aqui tem que se considerar 2, 3, então aqui no meio vamos ter fases alternativas e até fase final. Neste caso concreto, se trata de distância. E precisa-se que se determine o caminho mais curto de 1 para 8, da origem para o destino. Então vamos perceber como modelar este problema até encontrarmos o modelo, depois passarmos para a resolução. O problema, de facto, procura minimizar, é de minimização, seja qual for o assunto a se tratar. No nosso caso, se trata de distância, então queremos minimizar a distância total. Então, porque x e j aqui escrito x12, x13 vai representar as rotas, não é? De um certo nó para um nó intermediário, ou de nó origem para nó intermediário, ou de um nó intermediário para outro nó intermediário. Concreto, vamos ter que somar, não é? A distância do nó 1 para o nó 2 e a distância do nó 1 para o nó 3. Não pode ficar confuso aqui, porque se prestar atenção aqui, alguém pode perguntar e querer perceber por que deve ser somada a distância de nó 1 para o nó 2 e a distância de nó 1 para o nó 3, se na verdade nós vamos escolher uma rota. Não devemos juntar essas distâncias, temos que escolher apenas uma distância. Sim, está correto. Mas esta tarefa, o solver do Excel ou a resolução consiste mesmo na escolha destas rotas. Por enquanto, nós vamos somar.
Claro, se a rota a ser escolhida vai ser 1 e multiplicado pela distância, então temos a distância da origem ou de um certo nó para um certo nó. Se a rota não ser escolhida vai ser 0 e multiplicado por 0 vai ser 0. Então, se uma rota é escolhida, automaticamente a outra vai ser 0. Imaginemos que a rota de 1 para 2 é escolhida e a rota de 1 para 3 não é escolhida. O que significa? Se não é escolhida, aqui será 0. Vejam que esta distância vai ser nula e esta distância vai ser 1. Porque aqui vai configurar 1, significando que a rota foi escolhida, e aqui vai configurar o 0, significando que a rota não foi escolhida. O mesmo acontece para sair de nó 2. Pode-se sair do nó 2 para o nó 3, pode-se sair do nó 2 para o nó 4, pode-se sair do nó 2 para o nó 5, conforme a nossa rede. Vamos observar aqui. De 2 pode-se sair para 3, pode-se sair para 4, pode-se sair para 5. Então, aqui precisa-se escolher única rota, apenas uma rota que será escolhida. Se uma é escolhida, as demais serão iguais a 0. Continuando, de nó 3, podemos partir para o nó 4. De nó 3, podemos partir para o nó 5. De nó 3, podemos partir para o nó 6. Uma dessas rotas será escolhida e as demais vão ser 0. A partir de nó 4, podemos ir para o nó 5, podemos ir para o nó 6, podemos ir para o nó 7. Então, se uma dessas rotas é escolhida, as demais vão ser iguais a 0. Então, em cada caso, de um nó para certo nó, tem diversas alternativas, mas apenas uma, é que será escolhida. Apenas uma é que será escolhida. E as restrições? As restrições são apresentadas desta forma aqui. Somatório de fluxo que entra deve ser igual ao fluxo que sai. De nó 1 temos o fluxo que sai, apenas. Aqui temos o fluxo que sai. Então, de nó 1 podemos sair para nó 2, de nó 1 podemos sair para o nó 3. Isso que está escrito aqui, não é? Podemos sair de nó 1 para o nó 2, podemos sair de nó 1 para o nó 3. Aqui temos que forçar a saída. Vamos representar por menos 1. Enquanto que do nó 2 podemos ir para o nó 3, podemos ir para o nó 4, podemos ir para o nó 5. Então, este positivo aqui, x12, significa o fluxo de entrada. Porque para chegarmos no nó 2, entramos a partir do nó 1. Do nó 1 para o nó 2 aqui. Então, temos apenas a única alternativa que chega para 2, por isso temos o único fluxo de entrada aqui, que é de 1 para 2. Sim. Agora, fluxo de saída são 3. Podemos observar na nossa rede, fluxo de saída são 3. Né? De 3, ou de 2 para 3, de 2 para 4 e de 2 para 5. Então, o somatório de fluxo de entrada menos os fluxos de saídas deve ser igual a 0. Por quê? Porque é um nó intermediário. Você temos aqui de nó 1 para 2 e menos os fluxos de saída devem ser igual a 0. Esta interpretação é análoga para todos os outros nós intermediários até chegarmos ao nó 8. Ao nó 8 temos apenas fluxo de entrada. Por isso temos aqui x68 mais x78 deve ser igual
a 1, tem que ser igual a 1, porque entra e fica aí, não sai. As variáveis são binárias, é uma outra restrição que não está apresentada aqui. Eu vou aproveitar este vídeo para acrescentar esta restrição. Temos uma outra restrição, que é a restrição de não negatividade. Bom, tem a restrição de não negatividade e a restrição que mostra que a variável é binária. Ok. Então, temos que aqui o XIJ tem que ser de facto maiores ou igual a 0. Eu vou apresentar aqui maior ou igual a 0. Isso quer dizer que não temos distância negativa de um certo nó para outro nó. Ainda tem que ser binária. É uma outra restrição que não se deve esquecer. Tem que ser binária. Eu vou escrever assim: 0, 1, significa que é binário. E pronto, temos o nosso modelo já completo. Temos a função objetivo e temos as restrições aqui. A seguir, precisamos configurar a nossa planilha